vocês? Eu sou o professor Giedrer e está começando mais uma aula de Geografia. O tema da aula de hoje são os fatores de transformação das cidades. Nós vamos ver nessa aula um pouquinho sobre como e por que as cidades crescem e vamos entender o processo de urbanização do Brasil. Para essa aula, eu vou colocando aqui no cantinho da tela os slides para vocês acompanharem. Para melhor visualização, é legal você assistir essa aula em tela cheia no seu celular ou no computador ou televisão. Bom, como eu já falei em outros vídeos, o processo de urbanização é o processo de crescimento das cidades em relação ao campo, ou, como está escrito aí na tela, o processo de crescimento e desenvolvimento das cidades. Basicamente, urbanização é quando as cidades crescem, e nós vamos entender como e quando esse processo começou. O processo de urbanização tem início na Inglaterra e está associado fortemente à industrialização. A urbanização da Inglaterra começa no século XIX por conta da Revolução Industrial. De forma bem resumida, o que a gente pode entender desse processo? Muitas pessoas deixaram o campo e foram morar nas cidades para trabalhar nas indústrias. Então, primeira coisa que você precisa saber e entender muito bem. A urbanização ela está associada à industrialização. Quando um país se industrializa, tende a muitas pessoas que vivem no campo mudarem para as cidades, para trabalhar nas cidades, nas fábricas que vão se instalar ali. No Brasil, o processo de urbanização, ao contrário do que acontece na Inglaterra, que já começa lá no século XIX, século XIX, aliás, na Inglaterra se intensifica, né? Porque o processo de urbanização e industrialização vem desde o século XVIII, na primeira Revolução Industrial. No Brasil, acontece somente na segunda metade do século XX. E assim como na Inglaterra, a urbanização do Brasil está associada à industrialização. Então, nós podemos entender, a princípio, que as principais causas da urbanização é a industrialização e a mecanização do campo. Porque as pessoas saem do campo não só pelo fato de irem procurar emprego nas cidades, mas porque nesse processo de industrialização, muitas indústrias criam máquinas para potencializar o campo, ou seja, para aumentar a produção. E vai aumentar a produção substituindo a mão de obra humana por máquinas. E quando nós temos essa substituição, milhões de pessoas perdem os seus empregos lá na zona rural. E aí elas são obrigadas a saírem do campo em direção às cidades. Então nós podemos entender o quê? Nós podemos entender que as possibilidades de trabalho estimularam o crescimento das cidades. Mas houve outros fatores. As pessoas saíram do campo em direção às cidades não pura e simplesmente em busca de empregos, mas elas saíram do campo também em busca de uma vida melhor. Elas foram em busca de um trabalho mais fácil, mais agradável, que lhe rendesse um bom salário. Elas também foram em busca de lugares onde a qualidade de vida era melhor, onde tinha atendimento médico, medicamentos de fácil acesso, né? Água tratada, saneamento básico. Ou seja, as pessoas mudaram do campo não só por causa do emprego, mas também porque elas começaram a querer, principalmente a população mais jovem, tá? Começaram a querer uma qualidade de vida melhor, uma condição de vida mais agradável. Então, o que está escrito aí no primeiro item? Melhores condições de vida, trabalho, lazer e estudos levaram as pessoas do campo para as cidades. Se você quiser, pausa o vídeo e anota isso na sua apostila ou no seu caderno. E olha, quando eu falo para você que as pessoas foram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, tem certeza de uma coisa: elas conseguiram. Uma das consequências da urbanização foi a redução da mortalidade infantil. O que é a mortalidade infantil? A mortalidade infantil é o número de crianças que morrem
antes de completar um ano de vida. É um indicador muito importante porque ele mostra a qualidade de vida do local. Afinal de contas, se muitas crianças morrem antes de completar um ano de vida, é porque a qualidade de vida naquele lugar não é muito legal, não é mesmo? E uma outra alteração que nós tivemos foi o aumento da expectativa de vida. Esse dado é muito interessante. Quando os países, incluindo o Brasil, deixaram de ser países rurais, ou seja, com a maior parte da população vivendo no campo, e passaram a ser países urbanizados, a expectativa de vida aumentou. Ou seja, de fato, a qualidade de vida nas cidades é melhor. As pessoas passaram a viver mais. O que nós entendemos de expectativa de vida? Expectativa de vida é o tempo médio que a população vive. E com a urbanização, as pessoas então passaram a viver mais, ok? Então, a conclusão que nós temos é que a vida nas cidades é melhor do que no campo. Mas quais fatores fazem as pessoas viverem mais e as crianças morrerem menos? Olha, é muito simples. Água e saneamento básico. Água tratada e saneamento básico. Nas cidades, o acesso à água tratada e saneamento básico, ou seja, coleta de esgoto, limpeza da água, a coleta de lixo, melhoram as condições sanitárias, de higiene das famílias. Então, o número de doenças que atingem as pessoas nas áreas urbanas é menor do que na zona rural. Além disso, quando as pessoas ficam doentes na zona urbana, o acesso a hospitais, médicos e medicamentos é mais rápido, o que facilita e favorece o tratamento. Olha só esses dois mapas. O mapa de cima, vermelho, é o mapa da mortalidade infantil. E o mapa de baixo, verde, é o mapa da expectativa de vida. Que conclusão a gente pode tirar observando esses dois mapas? Que nos países onde tem uma maior mortalidade infantil, são os mesmos países que vai apresentar uma expectativa de vida baixa, ou seja, países com qualidade de vida ruim. Onde nós temos uma qualidade de vida ruim? De acordo com os mapas, então. Na África, no continente africano, tem os piores indicadores sociais. A expectativa de vida no continente africano, ela é baixa. E a mortalidade infantil, ou seja, número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, é alto. Agora, você está vendo, mais uma vez, o mapa da expectativa de vida e o mapa de acesso à água potável. Esse mapa de acesso à água potável ele está um pouquinho embaçado porque eu escaneei da apostila. Então você pode olhar esse mapa aí na sua apostila. Esse mapa está na sua apostila na página 202. Olha só, o que nós podemos observar analisando e comparando esses dois mapas? Os lugares com maior expectativa de vida são os mesmos lugares onde a população tem acesso à água potável, ou seja, água tratada. Isso significa que, nos lugares com água tratada, as pessoas vão viver mais. Está vendo a importância do acesso à água tratada? Por isso que essa questão da água não é só uma questão que a gente estuda na escola, mas também é uma questão de governo. Os governos precisam garantir o acesso à água tratada a fim de melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida da sua população. Então, o que nós concluímos nessa primeira parte do nosso vídeo? Que quanto maior a urbanização, melhor a qualidade de vida. Afinal de contas, a vida nas cidades vai apresentar condições mais favoráveis do que a vida no campo. Vamos ver agora a urbanização brasileira. Esse gráfico mostra o avanço da urbanização no Brasil, desde a década de 1940 até o censo de 2000. O que nós observamos nesse gráfico?
que até a década de 1960, a maior parte da população brasileira vivia onde? No campo. Muito bem. A década de 70 é a primeira década que se inicia com o Brasil já sendo um país urbanizado, ou seja, a maior parte da população brasileira já vivia nas cidades naquela década. E esse processo de urbanização só se intensificou. De acordo com os dados do IBGE, no censo de 2010, 85% das pessoas no Brasil vivem nas cidades. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui na tela, você também tem ele na sua apostila. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse gráfico? Que o processo de urbanização brasileira ele se intensifica a partir da década de 1960, 70 e 80, ele se consolida. E quais são as características da urbanização brasileira? Olha só. A primeira, o que favoreceu a urbanização no Brasil, assim como na Inglaterra, foi a mecanização do campo, ou seja, as máquinas que surgiram para ajudar o trabalho no campo, que tomou o emprego da população rural e fez com que elas partissem em direção às cidades. Segundo, a industrialização, que no caso do Brasil, os historiadores e geógrafos chamam essa industrialização brasileira de industrialização tardia. Por que industrialização tardia? Porque em outros lugares do planeta, como por exemplo a Europa e os Estados Unidos, essa industrialização ela acontece desde o século XVIII. E no Brasil, a industrialização só começa, de fato, na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Outra característica da urbanização brasileira é que ela é concentrada na região sudeste, ou seja, a maior parte das cidades e da população urbana do Brasil está na região sudeste. E por fim, nessa lista, nós temos no Brasil a maior parte da população urbana concentrada nas grandes cidades, com destaque para as metrópoles de São Paulo e do Rio de Janeiro. Olha esses mapas. Você tem aí a urbanização do Brasil no censo de 1940 e no censo de 2010. Olha que interessante. Esse mapa mostra onde estão as maiores e as principais cidades. Quanto maior o círculo, maior a cidade. Então o que nós observamos aí nesse mapa? Que as cidades que eram grandes na década de 40 continuam sendo as principais e as maiores cidades do Brasil. E nós podemos ver também que a urbanização ela está concentrada na faixa litorânea do nosso país. As regiões norte e centro-oeste, elas são áreas pouco urbanizadas e com pouca população também. Para você ter uma ideia, na região centro-oeste vivem cerca de 15 milhões de habitantes. E só na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, vivem mais de 20 milhões. Ou seja, a população de um único ponto, lá na região metropolitana de São Paulo, eu falei sobre região metropolitana no último vídeo, se você tiver dúvida você pode assistir o outro vídeo, tá? Ou consultar o seu material, você tem aí o mapa das regiões metropolitanas, e aí você procura São Paulo, você vai ver que nesse ponto da região metropolitana de São Paulo vive mais gente do que na região centro-oeste inteira. E olha que a região centro-oeste pega os estados bem grandinhos até, né? Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Então é isso, gente. O que nós podemos ver então? Que a urbanização ela acontece principalmente por conta da industrialização e da mecanização do campo. Mas as pessoas também saem da zona rural para a cidade em busca de melhores condições de vida. A vida nas cidades, nós vimos nesse vídeo, que ela é melhor do que no campo por conta do acesso a médicos, medicamentos, tratamentos de saúde, né, de forma geral. A escolarização também favorece, porque quanto mais as pessoas estudam, elas vão ter acesso a melhores trabalhos, tá?
E nós vimos que no Brasil, assim como aconteceu na Europa, os motivos são os mesmos, só que numa época mais recente. Por isso que a urbanização e a industrialização do Brasil, ela é chamada de tardia. E uma outra coisa, a industrialização e a urbanização, principalmente a urbanização do Brasil, ela foi muito rápida. Por isso, muitas cidades brasileiras apresentam problemas estruturais. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. E agora vocês podem fazer as atividades da apostila de vocês. Quais atividades? As atividades da página 208 até a 211. Legal? Se tiver alguma dúvida, você pode assistir o vídeo novamente. E se a dúvida persistir, você pode mandar uma mensagem aqui nos comentários ou lá no WhatsApp. Legal? Valeu, gente, e até a próxima. Tchau!